Olá, eu me chamo Lucas Lima Costa, sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Bahia. Tenho realizado algumas pesquisas aliado à dissertação de mestrado, orientado pelo professor Dr. Sandro Fábio César e orientado pela professora doutora Rita Dione Araújo Cunha. Um desses trabalhos, intitulado Propriedades de painéis reconstituídos com teor de resíduos lignocelulósicos como substituto parcial da madeira, um diagnóstico da última década. O consumo racional dos resíduos vegetais está diretamente relacionado às construções de menor impacto ambiental. Bom, países com baixa disponibilidade de recursos florestais, a exemplo do Irã e da Turquia, têm realizado bastante pesquisas nesse tempo, mas não somente isso. A exemplo do Brasil, que mesmo com grandes áreas de floresta nativa e plantada, também tem realizado grandes pesquisas, como a gente vai ver mais adiante. Para Baixa et al. Guimarães Júnior, 2011, qualquer material lignocelulose que detém potencial para ser usado como matéria-prima na produção de painéis reconstituídos. Esse conceito ele é muito importante para Bufalino, pois esse método ele pode ser usado em regiões onde há escassez de madeira. A gente observa então na bibliografia que diversos são os materiais que podem ser empregados para o desenvolvimento dos painéis reconstituídos em substituição à madeira, a exemplo do bagaço da cana-de-açúcar, entre outros. Bom, o método utilizado para o desenvolvimento desse estudo foi o PROCNO-C. Esse método é importante pois considera apenas artigos publicados na língua inglesa, portanto em banco de dados internacionais. Para isso foram escolhidas 3 palavras-chave: particle board, que significa painel particulado, alternativa, e raw material, que seriam a matéria-prima. Com isso foram escolhidos as bases de dados e o Science Direct, o Scopus, Engineering Village, o BCELO, e foi inserido o filtro entre 2010 a 2020 e selecionado apenas artigos de periódicos. Com isso a gente teve 437 artigos selecionados. Esses artigos eles então foram extraídos e levados para a plataforma Mendeley, onde foram verificadas duplicidade, restando apenas 395 artigos. Esses artigos, então, eles tiveram um título e um resumo lindo, e a gente chegou ao número de 73 artigos que se enquadravam na proposta, e após a leitura completa de todos os artigos que foram selecionados, obtivemos 17 artigos que se enquadravam na proposta do trabalho. Bom, entrando nos resultados, a gente observa a publicação por banco de dados. 351 artigos encontrados estavam no Science Direct, 60 deles no Scopus, 17 no Engineering Village e 9 no SciELO. Na publicação por ano, a gente observa que em 2016 teve um pico de 4 publicações e uma queda em 2017, mas esse gráfico ele é inconclusivo, pois a gente ainda pode ter publicações no intervalo, como o ano de 2020 ainda está correndo, né? Bom, na publicação por periódica, a gente observa que o Composite Port B Engineering teve 3 publicações e que as demais revistas tiveram apenas uma publicação. E na publicação por autor, foi constatado mais de 60 autores, entretanto, apenas 4 deles publicaram pelo menos 2 artigos. Bom, na publicação por país, retomando o que a gente havia dito na introdução, a gente observa que o Brasil ele segue na linha de frente com relação ao número de publicações do tema, com 7 publicações, seguido do Irã com 5, da Turquia com 3 e da Coreia do Sul, Malásia e Arábia Saudita com apenas uma publicação. Entrando nas propriedades analisadas, a gente observou que 100% dos trabalhos analisaram as propriedades do módulo de ruptura e módulo de elasticidade, 94% analisou o inchamento com 24 horas, 82% analisaram a força de ligação, analisaram o inchamento com 2 horas, a absorção de água com 24 horas e 76% analisaram a absorção de água com 2 horas. Esse gráfico é importante, pois ele demonstra quais são as lacunas que precisam ser mais exploradas, a exemplo dos ensaios de arrancamento de parafuso, tração perpendicular, bem como das propriedades químicas, da durabilidade da microestrutura que precisam ser mais bem exploradas. Bom, nesse gráfico a gente tem as propriedades que foram obtidas dos painéis, há uma certa constância com relação à temperatura e uma variação para o tempo e pressão. A gente observa também com relação à densidade, que há uma certa constância de 700 kg para os painéis que foram gerados e uma certa variação no teor de resina. A gente observa então que a maior parte dos painéis foram produzidos utilizando a ureia formaldeído e 2 deles usando a poliuretano à base de mamona. Bom, aqui entrando na análise do modo de ruptura, a gente observa a linha de referência no 1, isso seria um painel com 0% do teor de substituição, e os pontos que estão abaixo, painéis com teores de substituição. E a gente observa que em A,
após as substituições, alguns painéis eles tiveram uma redução no módulo de ruptura e em B, os painéis que tiveram um aumento no módulo de ruptura. O mesmo se aplica ao módulo de elasticidade. Em A, a gente observa os painéis ou as substituições que diminuíram o módulo de elasticidade, e em B, os painéis que aumentaram o módulo de elasticidade conforme a substituição. Bom, as conclusões estão relacionadas às lacunas no item 6, a respeito dos ensaios de arrancamento de parafuso, tração paralela às fibras, análise da microestrutura, análises químicas e da durabilidade. Para alguns ensaios, os teores de substituição mostraram-se adequados ao desenvolvimento de painéis, entretanto é possível ver que para todos os ensaios tiveram pontos que estiveram acima e abaixo da reta de referência. E por último, propõe-se realizar ensaios quanto à durabilidade dos novos painéis desenvolvidos e avaliar essa propriedade com relação aos teores de substituição que foram adotados. Essas foram as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento desse estudo. Eu agradeço a atenção.